desenvolvimento do filho se torna muito mais rápido quando, além do diagnóstico de autismo, você percebe que ele desenvolveu uma outra comorbidade. Normalmente, quando você tem o diagnóstico de autismo do seu filho, nem todos os profissionais estão aptos para já dar o diagnóstico de outra comorbidade que o seu filho tenha desenvolvido. Então, você precisa ter mais conhecimentos como mãe, porque você mesma pode pesquisar, observar, para você perceber se o seu filho, além de autismo, não teria também uma outra comorbidade. Quais os benefícios de você, como mãe, saber sobre esse tema comorbidades? Bom, normalmente, quando você tem o diagnóstico de autismo do seu filho, nem todos os profissionais ainda estão aptos para já dar o diagnóstico de outra comorbidade que o seu filho tenha desenvolvido. Então, você precisa ter mais conhecimentos como mãe, porque você mesma pode pesquisar, observar, para você perceber se o seu filho, além de autismo, não teria também uma outra comorbidade, né? Então, saber disso, ter esse conhecimento, ter essa informação, é muito, muito válida para nós como mães. E por quê? Porque o desenvolvimento do filho se torna muito mais rápido quando, além do diagnóstico de autismo, você percebe que ele desenvolveu uma outra comorbidade, né? E são várias as comorbidades que um autista pode desenvolver. Inclusive, quando existe a parte genética, então, além do autismo, alguém na família já tem alguma outra comorbidade, então acentua mais o percentual, a probabilidade do seu filho, além de ser autista, também desenvolver algum transtorno, né? Outro detalhe, e você como mãe, ou suspeita até que o seu filho seja autista, é muito, muito importante você ter esse conhecimento e você precisa dar uma atenção muito especial para isso. Muito. Por quê? Vai facilitar a evolução do desenvolvimento, do tratamento do seu filho. Vai facilitar muito. Inclusive, vai fazer com que o desenvolvimento dele se torne mais rápido. Muito mais rápido. Então, por exemplo, o que demoraria anos fazendo terapias apenas com um olhar de autismo, se você já descobre com antecedência se ele desenvolveu uma outra comorbidade, você já vai tratando desses sintomas junto com o autismo, né? Então, isso vai diminuir, por exemplo, o sofrimento da família, porque a família sofre muito, né, nesse processo aí. E também ajudar muito no desenvolvimento da criança. E diminuindo o sofrimento. Então, se você tem um olhar só autismo, mas ele tem uma outra comorbidade, então a criança vai ficar sofrendo os sintomas daquela outra comorbidade e você cuidando, ajudando ela apenas como se ela fosse só autista, né? Então, tem crianças que têm apenas o autismo? Sim, tem. Mas também a probabilidade das crianças autistas desenvolverem uma comorbidade é muito alta. É muito grande. Então, por isso que eu achei interessante, importante trazer essa informação para você, mãe de autista, ou que suspeita que seu filho seja autista, né? Então, quando a gente tem um diagnóstico correto, conhecimentos com antecedência, não em atraso, isso facilita em todos os sentidos,
E então, se você tem alguma suspeita, se você tem um filho autista, ou você suspeita que ele seja autista, e se você percebe que ele tem sinais ou sintomas que não combinam com o autismo, né? Ou se você já tem aí um diagnóstico que o seu filho tenha desenvolvido alguma outra comorbidade, compartilha aqui comigo. Se você tem alguma dúvida, aproveita pra gente tirar essa dúvida aqui, tá? Sobre as vantagens. Quais são as vantagens de você ter um diagnóstico mais cedo de alguma outra comorbidade no seu filho? Então, vamos lá ver as vantagens. Isso vai ajudar você a ter um filho mais calmo, né? Então, não é só da medicação que vai ajudar uma criança autista se tornar um autista calmo. Não é só medicação. São vários outros fatores, né? Por exemplo, uma criança autista que desenvolveu a comorbidade TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, não basta você só dar medicação para ela ficar calma. Se você depender só disso, você vai constantemente retornar ao médico para mudar a medicação, mudar a dosagem da medicação, e mesmo assim você vai estar insatisfeita. Se você não fizer um trabalho, um tratamento em cima daquela comorbidade. Mas, Sara, você não fala que autismo não é doença? Como que você está falando de tratamento? Quando a gente fala de tratamento, tratamento é para doenças, sintomas, né? Sim, autismo não é doença, mas comorbidades são transtornos, normalmente mentais, que precisam ser tratados, né? Então, nesse caso, sim, tá? Muito bem. Então, você vai poder ter um filho mais calmo e, consequentemente, ele vai caminhando para uma independência, né? Uma autonomia num tempo muito menor do que se você não tivesse essa clareza da comorbidade, portanto, você não estaria tratando dessa comorbidade. Então, essa é uma vantagem muito grande. Vejo muitas mães pedem ajuda para mim, porque o filho, né, tem N sintomas, mas o tratamento está sendo apenas, o foco está sendo apenas no autismo, né, como somente autismo. Então, isso vai dificultar, inclusive, a evolução do aprendizado dessa criança. E olha, com isso também ela vai ter, uma das vantagens, ela vai ter uma maior e melhor adaptação e compreensão na escola que ela estiver estudando. Então, assim, onde que as mães mais erram nesse sentido, né? E erram, assim, desculpa essa palavra de falar, erro não é assim uma crítica, é um despertar que eu quero trazer para vocês, né? Uma orientação, conhecimentos. As mães não buscam conhecimentos sobre essas outras comorbidades. Ah, Sara, mas como eu vou saber? Eu não sou uma profissional. Mas, infelizmente, ainda o nosso Brasil, na questão de educação e tratamentos dessas comorbidades, ainda está a desejar. Então, os profissionais, eles mesmos precisam de ajuda nossa, como mães, né? Principalmente a parte da educação, nas escolas. Então, eles não têm, a bagagem de conhecimento deles é pouca. Então, assim, se a criança tem uma comorbidade, eles não têm conhecimentos na escola, infelizmente, não têm conhecimentos necessários para dar um direcionamento, uma orientação para os pais. Por exemplo, você matricula seu filho numa escola, entrega ali para eles o laudo
que o seu filho é autista. Ok. Eles vão enxergar o seu filho ali naquela escola com o papel que você deu para eles. Se você levou um papel, um laudo de que o seu filho é autista, eles apenas vão olhar para o seu filho como uma criança autista. Então, você que tem que levar conhecimentos para a escola. Por isso eu falo muito da importância de nós, mães, buscarmos mais conhecimentos, mais aprendizado e nós levarmos esses conhecimentos para a professora, para a coordenação, para a orientação. E eu vou contar, inclusive, no final aqui, mais para frente na live, algo que aconteceu muito parecido na história do meu filho, e você vai ver com clareza por que eu estou trazendo esse tema hoje com tanta importância assim. Então, nós mães, precisamos observar os sinais, né, e sintomas. Então, quais as comorbidades muito comuns no autismo? O TDAH, é muito TDA ou TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mas, Sara, o meu filho é calmo. Eu não acho que ele é TDAH. Né? O meu filho olha aqui a Thaís comentando, suspeito que o meu filho seja autista e hiperativo. Olha só, Thaís, vai atrás, busca conhecimentos para você poder, e você levar isso para os profissionais. Então, você precisa levar esse conhecimento, né? Por exemplo, o meu filho, ele tem TDAH, autista, né? Então, ele desenvolveu o TDAH e disgrafia. Agora, veja só, o meu lado familiar, o autismo veio da hereditariedade do meu lado familiar. E o TDAH e disgrafia veio geneticamente do lado paterno. Então, o Henrique, o meu filho, desde pequeno, na fase de alfabetização, agora ele tem 15 anos, na fase de alfabetização, ele tinha uma extrema dificuldade na escrita e ele tem isso até hoje. Então, ele ainda escreve com as letras caixa alta, ele não consegue escrever cursiva. Ele demora muito tempo para escrever e ele calca muito forte o lápis no papel. E as dificuldades, assim, um texto, por exemplo, ou conhecimentos, o que ele tem no pensamento, para que ele coloque tudo aquilo que ele tem no pensamento no papel, ele tem muita dificuldade. Ele é muito inteligente. Isso não significa que ele tenha alteração no QI, mas ele tem essa dificuldade de passar para o papel. Então, nas atividades escolares, textos, redações, cálculos, ele demora um tempo muito maior do que as outras crianças neurotípicas para resolver, para passar para o papel. Então, ele precisa do auxílio de que alguém escreva para ele. Então, as tarefas em casa, quando são mais extensas, sou eu quem transfiro para ele no papel. E na escola, ele precisa do auxílio de uma monitora, uma professora, para passar esses textos maiores no papel para ele. Porém, várias escolas que ele já passou, sempre tinha aquela exigência, aquela cobrança. Mas ele é inteligente, ele consegue escrever, ele sabe ler, e isso e aquilo outro. Ele consegue sim. Se a gente esforçar um pouquinho, ele consegue sim. Então vinha aquele estresse, né? Quando era semana de provas, muito estresse, pela essa dificuldade. E por mais que eu explicasse para que a escola fosse compreensiva, enfim, mas a escola só olhava ele como autismo. Então, eu como mãe, que não tenho formação nenhuma na área de educação como pedagogia, psicopedagoga, não tenho essa formação, mas eu fui atrás. Então, eu entendi que essa dificuldade do meu filho tem um nome, que se chama disgrafia.
Então agora ele está fazendo acompanhamento com uma neuropsicopedagoga para desenvolver essa dificuldade. Então tem exercícios específicos, atividades para coordenação motora fina, que está sendo trabalhado com ele. Então isso vai ajudá-lo na disgrafia, né? Agora, eu, como mãe, é que precisei buscar esses conhecimentos, levar para os profissionais, para ter um laudo para levar para a escola. Você entende? Então, eu até tive um desabafo esse tempo atrás, eu comentei, poxa, mas nenhuma profissional da área da educação teve conhecimentos e a sensibilidade de chegar para mim, mãe, e dizer, olha, mãe, busque informações ou ajuda, porque provavelmente o seu filho tem disgrafia. Se eu ficasse esperando, ele nunca teria esse olhar, né? Não teria suporte para isso. Então eu volto a falar nessa mesma tecla, vocês vão me ouvir falar isso muitas vezes. Você, mãe, observa. Então, esses sinais, esses sintomas que eu acabei de dizer do meu filho, não são sintomas de autismo, né? Então, se o seu filho demonstra sintomas, sinais que não são de autismo, vai atrás, pesquisa, busca conhecimentos, leva até profissionais, de preferência o profissional que tem o preparo para fazer um desenvolvimento com o seu filho nesse sentido, atividades específicas, né? E leve isso no papel para a escola, para que a escola tenha um olhar diferenciado, específico para o seu filho. Então, agora mudou o olhar para o meu filho. Então, o Henrique não é apenas autista. Autista, TDAH com disgrafia. Então, o suporte que ele está tendo na escola é um suporte diferenciado. Não é apenas para autismo. E qual é a vantagem disso? Acelera o desenvolvimento, acelera o aprendizado, diminui o sofrimento da criança e da família. A questão que muitas mães erram, elas ficam dependendo só de medicação. Leva no psiquiatra, leva no neurologista, remédio, muda a droga, aumenta a dose e a criança fica só mais e mais dopada. Mas não está sendo feito um trabalho de desenvolvimento para esses sintomas, desses transtornos ou desse transtorno que a criança desenvolveu, né? Tem que ser feito um trabalho em conjunto.